calcular agora qual a influência de usar um voltímetro para medir a diferença de potencial sobre um resistor no circuito. Então vamos fazer nossa análise num caso bem simples, um circuitinho assim, ó, que tem uma fonte V0, uma fonte de corrente contínua, e dois resistores em série, R1 e R2. Então a nossa análise é a seguinte: vamos tentar calcular aqui qual que é o valor de V2 sobre o resistor R2, tensão sobre o resistor R2, num caso ideal. Então a primeira coisa a fazer é calcular qual a corrente que flui aqui sobre o circuito, nada mais do que V0 sobre a resistência equivalente, R1 mais R2. E com isso, eu sabendo a corrente, eu posso calcular qual a diferença de potencial sobre o resistor R1 e também o R2. Então, eu chamo de V1 a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 e V2 entre os terminais do resistor R2. E esses valores são dados por R1 vezes I ou R2 vezes I, que substitui então a corrente aqui. Eu posso escrever que V1 é dado por essa expressão e V2 por essa expressão. Muito bem, então vamos agora considerar o seguinte: vamos inserir agora um voltímetro que tem uma resistência interna RV. Ao fazer isso, para ler a diferença de potencial entre os terminais de R2, eu estou colocando o voltímetro aqui em paralelo, ou seja, um resistor RV, resistência interna do voltímetro, em paralelo. De forma que isso faz com que a resistência equivalente do circuito altere, consequentemente, a corrente também. Então, ó, qual que é a corrente agora que flui no circuito após colocar o resistor RV? Essa corrente, então, nada mais é do que V0 sobre a nova resistência equivalente. E quanto que vale? Vale aqui, olha só que interessante, vale R1 em série com esse conjunto em paralelo, RV por R2. Então vai dar R1 mais o produto pela soma, então por esse paralelo entre R2 e o voltímetro. Então, com essa nova resistência equivalente, nós temos essa nova corrente fluindo pelo circuito. Portanto, após colocar o resistor, muda-se a resistência equivalente, muda-se a corrente e também mudam-se as tensões V1 e V2, que eu vou chamar agora aqui para diferenciar de V2 linha. Então, V2 linha é agora a diferença de potencial entre os terminais do resistor R2 após a inserção do voltímetro. Ok? V2 era antes ou sem o voltímetro e V2 linha com o voltímetro. Então vamos lá. Eu posso escrever que V0 é igual a V1 linha mais V2 linhas. E eu estou assumindo que a tensão na fonte não varia com a colocação do voltímetro. Então ele continua sendo V0. Bom, daqui eu posso isolar V2 linha, que é o que me interessa, escrever como V0 menos V1 linha. E V1 linha nada mais é do que R1 vezes I linha, a nova corrente após colocarmos o resistor RV, que é o voltímetro, em paralelo com R2. Bom, então assim podemos escrever V2 linhas como V0 menos R1 vezes V0 sobre equivalente. Ou dessa forma aqui, olha só. Então o nosso V2 linha, que é a diferença de potencial nos terminais do resistor R2 após a colocação do voltímetro, é dada por essa expressão, que eu estou chamando aqui de expressão 5. Mas olha que interessante. Então vamos fazer o seguinte: a expressão 5 tem aqui um V0, e a expressão 3, vou voltar um pouquinho lá, aqui tá, também tem V0. Então vamos isolar o V0 nas duas equações e igualar uma com a outra. Afinal, V0 é igual a V0, ele não alterou. Então, igualando as duas equações, nós podemos escrever que V2 é equivalente sobre R2 igual a V2 linha sobre 1 sobre essa expressão. Então vamos lá, lembrando de novo, V2 linha é a diferença de potencial no resistor R2 depois de colocar o voltímetro. E V2 é antes. Se são diferentes, é porque a colocação de um voltímetro em paralelo alterou esse valor. É isso que eu quero descobrir. Então,
Então vamos lá, vamos mexer nessa equação e escrever algo assim, ó. V2 igual a V2' vezes algum fator. Está aqui, ó, V2 igual a V2' multiplicado por esse fator, que eu vou chamar de FV. É um fator de correção do voltímetro. Como assim correção? Veja bem, V2' é o valor que eu estou medindo após a colocação do voltímetro. Mas o que eu quero é o valor correto, o valor teórico, o valor ideal, que é V2. Então, V2' vezes esse fator aqui vai corrigir eventuais efeitos ou interferência do voltímetro, de forma que consigo ler V2' e entender que isso vale V2. Então vamos trabalhar com esse fator FV, aqui ele está. Ó. FV eu posso manipular e escrever dessa forma. R2 sobre R equivalente vezes R equivalente linha sobre R equivalente linha menos R1. O que é R equivalente linha? É a resistência equivalente após a colocação do voltímetro. Voltando aqui, ó, era essa aqui, ó, R1 mais o paralelo entre R2 e RV. Ok? Então vamos voltar lá. Então eu posso escrever que o meu FV é dado por essa expressão. Mas R equivalente linha menos R1, olha só, eu posso tirar da equação 4. Vamos voltar aqui. Está aqui, olha lá. R equivalente linha menos R1 é igual a R2RV sobre R2 mais RV. Então, substituindo 4 aqui na equação essa do FV, eu posso escrever que o FV vale, após alguma manipulação, esse fator aqui. Veja que interessante. Quanto que é esse fator de correção ou fator da influência do voltímetro? Então ele é 1 mais a relação entre R2 por RV. Repara, R2 é o resistor que queremos medir. Queremos medir como? Usando um resistor RV. Então, dado este voltímetro, que tem essa resistência interna, quando eu tento medir um resistor R2, surge esse fator aqui de correção, quer dizer, uma parte dele. Porque tem uma outra parte, que é essa aqui, ó, que depende da resistência equivalente, linha, após a colocação do voltímetro, dividido pela resistência equivalente sem o voltímetro. Então, esse é o fator de correção que nós vamos aplicar para o que nós vamos medir com o voltímetro se transformar ou ser corrigido para ser o valor correto. Ok? Então, nós vamos ler da seguinte forma. V2' é o valor que eu leio no voltímetro. FV é o fator de correção que pega esse valor que você lê e, em princípio, é diferente do valor de V2, que é o que você deveria ter lido se o voltímetro fosse perfeito. Tá? Então, nós vamos pegar o valor que foi de fato lido no voltímetro, que você mediu, multiplicar por um fator de correção para encontrar o valor correto. Bom seria se o fator de correção sempre fosse igual a 1, porque aí aquilo que eu meço é exatamente aquilo que eu deveria ter medido. Porém, nem sempre isso acontece. Então, vamos analisar um pouquinho mais esse fator de correção no nosso experimento. Bom, então aqui, para o nosso resistor R2, que nós vamos medir o V2, podemos escrever essa expressão. Aqui eu tenho, repara, um R2 sobre um RV. E aqui eu tenho a equivalente quando eu coloco o voltímetro em paralelo com R2. Se eu tivesse feito a mesma conta, o mesmo raciocínio para o resistor R1, o fator de correção seria um pouco diferente, olha só. A estrutura é a mesma, mas ele é escrito como 1 mais R1 sobre RV vezes a resistência equivalente linha, que agora é colocar o resistor RV, voltímetro, em paralelo com R1 e em série com R2, dividido pela resistência equivalente, que é simplesmente R1 mais R2, não tem
voltímetro. Então, assim nós podemos escrever para cada resistor que nós vamos medir um valor de um fator de correção. Ok? Então, repare nessas expressões que se a resistência interna do voltímetro for muito maior do que a resistência que eu estou medindo, no caso aqui nosso exemplo R2, tá? Se RV é muito maior que R2, repara, isso aqui tende a RV mais R2 tende a RV. Simplifica RV com RV, isso aqui então é equivalente, vai dar R1 mais R2, ou seja, o fator de correção tende a 1. Ou seja, o que significa isso? Que você não precisa corrigir. Aquilo que você mediu é exatamente o valor que deveria ser medido. Quando isso acontece? Quando o RV, resistência interna do voltímetro, é muito maior que a resistência que você está medindo. Ok? Então essa é a condição de um voltímetro ideal. Um voltímetro é ideal na condição em que a resistência interna dele é muito maior do que a resistência daquilo que você está medindo. Cuidado! Muitos dizem que o voltímetro ideal tem resistência infinita. Se a resistência do voltímetro fosse infinita, não circularia corrente por ele, portanto, o medidor não funcionaria. Um resistor de resistência interna infinita um voltímetro de resistência interna infinita é um voltímetro quebrado. Ele não funciona.